sou Cristina Bottalo e eu vou voltar a gravar meus vídeos, né? E, inclusive em lugares diferentes do meu ateliê, para aproveitar mais os espaços e dar uma dinâmica legal. E também porque eu trabalho em lugares diferentes, essa é a área que eu preparo as peças, dou fundo nas peças quando eu vou pintar. E como hoje o tema é justamente esse, eu queria falar sobre isso, sobre fundo das peças, achei legal ficar aqui. Eu quero falar sobre isso, né, a pintura do fundo das peças, porque é um tema que parece meio básico, mas eu notei que muitas pessoas têm essas dúvidas, têm curiosidade de como preparar uma peça. Eu estava na feira esse ano, na Mega Artesanal, eu estava demonstrando a pintura nesse banquinho de papelão, tá? E eu estava pintando aqui nesse fundo vermelho e muitas pessoas ficavam curiosas com relação ao fundo, né? Achavam que era um tecido que eu tinha colado, porque tem uma textura aveludada. E na verdade é só tinta, né? E a tinta ela pode ter um acabamento super bacana e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui mais de perto. Tá, então vamos começar do começo. Você vai pintar uma peça, você quer dar um acabamento assim bacana, pintar com uma cor de fundo, fazer um detalhe em outra cor, seja uma peça pequena, uma peça maior, tá? Ou até mesmo peças antigas que você já tenha e que inclusive estejam já pintadas, como essas duas aqui que eu separei, que eu acho que ilustram bem, porque são baús bem tradicionais, né, bem convencionais e pintados com a cor betume, aquela madeira escura, né, que hoje em dia já tá meio fora de moda. Eu inclusive vou pintar essas peças completamente, eu vou dar outra cara para elas, vou pintar todo o fundo e vou mostrar para vocês depois no blog. Mas vamos falar sobre preparar o fundo das peças. Primeira coisa, se a gente está falando em madeira, tá, pintar peças de madeira ou pequenos móveis, naturalmente os móveis eles têm duas variedades, ou eles são de madeira natural, como é isso aqui, é um pedaço de compensado de virola, né, que é um compensado simples, ou eles são em MDF, tá? Então vamos entender a diferença entre esses dois materiais, porque a gente fala das técnicas de pintar madeira e aplica em MDF também, mas vamos entender um pouco qual a diferença entre eles, tá? Primeiro, o MDF, ele é um aglomerado, ele é uma massa feita de pó de serragem com cola. Então ele não é só a madeira, ele já tem uma cola, ele tem outros materiais na sua composição. Ele tem algumas vantagens, ele é um material completamente liso, né, e bastante uniforme. A madeira, ela tem veios, ela tem fios, ela descasca, ela levanta, ela tem textura. Tá? Só que a madeira também proporciona um acabamento mais natural, mais interessante, porque é madeira mesmo. Em geral, quando a gente vai trabalhar em madeira, ó, agora eu vou pedir para aproximar para vocês perceberem aqui a diferença. Quando a gente trabalha em madeira, a gente costuma aplicar uma base de fundo. Por quê? A primeira demão de produto que você aplica, né, na madeira, mesmo depois de ter lixado, ela costuma deixar a peça assim meio arrepiada. Eu não sei se dá para vocês notarem que existe uma certa textura aqui, tá? Então sempre que você vem com a primeira aplicação de produto, no caso aqui a base acrílica, tá? Que é um produto à base de água, indicado para preparar madeira. Então você tá lá com a sua peça nova, bonitinha, tá? Você já lixou, lixa 220, tirou o pó e você vai aplicar a base, tá? Você vem pincelando a base, o que vai acontecer? Tá? Eu vou fazer aqui só um cantinho para vocês entenderem. Quando essa base secar, a madeira vai ficar assim arrepiada. E aí você vai precisar lixar novamente, tá? É isso aqui, ó. Quando você lixar a base em cima da madeira, é que você vai ter a superfície lisa, tá? Claro que a madeira, por isso, ela é mais trabalhosa. Você tem que lixar antes, você tem que aplicar a base e lixar depois. No caso do MDF, não é necessário fazer isso. Mas vamos entender aqui o que acontece quando a gente vai pintar o MDF. Se você aplica a tinta direto no MDF, a cobertura já vai ficar mais uniforme, inclusive com esse aspecto bem aveludado. Se você aplica uma demão de base antes, que não é recomendável, olha só, quando você vem com a tinta,
A base, ela já deu uma cobertura, então a tinta fica mais marcada, as pinceladas aparecem e você vai ter que passar mais demãos. Por isso que a gente fala que o MDF não precisa passar a base, tá? Realmente você ganha tempo, economiza produto, né? E facilita o seu trabalho. Então, se você está partindo de uma peça natural, seja ela de madeira ou de MDF, lembre-se que a madeira precisa da base. Até para que ela arrepie, os veios apareçam e que você possa lixar e aí vai ficar uniforme. E o MDF, a gente vai pintar direto com a tinta, não vai usar a base, tá? Agora vamos falar um pouco das peças que já tem pintura. Afinal de contas, eu mesma mostrei aqui, ó, vou mostrar de novo. Esses baús que eu quero que vocês vejam, porque depois eu vou mostrar foto deles com outra cara, né? Eu tô dando uma cara nova para pintura Bauer e vou inclusive colocar isso como um desafio, transformar esse baú tão tradicional, né, pesadão, escuro, numa peça mais moderna, mais contemporânea, e vocês vão ver como vai ficar legal. Quando você vai trabalhar numa peça que já tem uma pintura, você tem que observar o seguinte: se ela tiver cera ou verniz, você vai ter que tirar com um produto que é um solvente, pode ser um thinner, uma água rasa, mas o solvente você vai ter que usar primeiro para tirar aquela camada mais superficial, né, que está mais na superfície, e depois você ainda vai ter que lixar, tá? Se a peça tiver pintada, porém não tiver a cera ou verniz, você não precisa passar o produto, você só vai lixar. A peça escura pode receber a base, sendo de madeira, tá? Ou pode receber a tinta diretamente, se for MDF. Vai funcionar exatamente do mesmo jeito, ó. Você vai passar a base em cima, só que você vai observar o seguinte: a base agora, na superfície que já está pintada, ela não vai ficar completamente uniforme, tá? Mas a base tem sempre essa função, ela não é o fundo da pintura, ela é a base. Então você vai aplicar, vai deixar secar e vai lixar novamente. E só então é que você vai aplicar as camadas de tinta. Falando em camadas de tinta, para você conseguir um resultado bacana mesmo, ó, a sua peça fica bem lisinha, né, bem uniforme, não basta você passar uma demão, não importa se é madeira ou MDF, você vai ter que passar várias demãos de tinta. E às vezes é aí que as pessoas se atrapalham, né? Elas passam uma única demão e acham que, nossa, resolvi o meu trabalho, é assim que vai ficar. Ou não vai ficar bom, naturalmente. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Você precisa passar várias demãos e às vezes varia. Depende da cor que você está usando e depende da tinta que você está usando. Podem ser 2, podem ser 3, podem ser até 5 demãos de tinta. Depende muito. Você que vai perceber até chegar naquele acabamento que você quer. Vamos falar um pouco sobre a diferença dos tipos de tinta que a gente mais usa, né? Em pintura em madeira. A gente tem a tinta PVA, que é essa aqui, ou a gente tem a tinta acrílica, que é essa aqui. Elas são bastante diferentes, tá? Aqui nessa plaquinha, que é de MDF, ó, eu apliquei acrílica e PVA. O acrílico, ó, é uma misturinha que eu fiz num tom parecido, nem é igual porque as tintas são diferentes. Acrílico e látex, ou acrílico e PVA, não é a mesma coisa, tá? A tinta PVA ou a tinta látex, ela é feita à base da resina da borracha, do látex, tá? E ela é uma resina orgânica, o que significa que ela é natural, ela pega fungo, ela embolora. Então o látex é uma resina natural, orgânica. O acrílico é uma resina fabricada, ela é um material próximo ao plástico, portanto ela não é sujeita à ação de fungo, de bactérias, como o PVA. Tá? Então a acrílica é uma tinta mais resistente. Mas na prática, o que isso significa, né? Olha só você a diferença. O PVA é uma tinta mais fluida, tá? Como ela é orgânica, ela vai ser absorvida de maneiras diferentes pela superfície. Então quando você aplica, em geral o fundo não fica completamente uniforme, tá? Ele vai acompanhar a espessura do material, quanto que absorveu aqui e ali. Já o acrílico, olha só a diferença, ele proporciona um fundo completamente uniforme.
Então, em termos de qualidade, se você quer um acabamento super uniforme, a acrílica vai te dar um resultado melhor. Por que a gente escolhe o PVA? O PVA pode ser lixado, tá? Então, depois que eu apliquei, se eu quiser fazer um desgaste, criar um efeito de pátina, eu consigo. O acrílico é uma tinta que a gente não consegue lixar. Ela fica completamente marcada, tá? Como vocês estão vendo aqui. E o resultado não é bacana para ser trabalhado depois. Ele não fica com esse acabamento natural. Então, em geral, ó, eu vou passar um paninho úmido só para tirar a poeira. A gente vai optar pelo PVA quando a gente quer um acabamento mais natural, quando a técnica é uma pátina, quando pede um lixamento, quando você vai usar um outro produto por cima, quando você quer um efeito mais suave. E você vai optar pelo acrílico se você quiser um acabamento mais resistente, uma qualidade melhor. Outra coisa que existe assim uma diferença grande entre os dois materiais, tá? O acrílico, ó, se por acaso molhar, ó, tô jogando umas gotinhas de água aqui, ó, no PVA e no acrílico. Se o acrílico molhar, eu posso passar um pano úmido e depois de algum tempo, quando secar, vai ficar completamente uniforme. O PVA marca, ele mancha, tá? Essas pequenas manchinhas aqui, eu não sei se tá dando pra vocês verem, elas vão permanecer, tá? Então, é natural, claro, que se você quiser um acabamento melhor, vai optar pelo acrílico, mas eu trabalho com as duas tintas e gosto do resultado das duas. Às vezes o PVA oferece uma gama de cores que eu gosto mais, dependendo da peça que eu vou trabalhar, eu opto pelo PVA. Tá? É uma questão pessoal, o que é importante é vocês entenderem a diferença entre essas duas tintas para escolher certo na hora de trabalhar. Tá? Então, eu dei essas primeiras dicas, eu vou falar mais sobre fundos, mas eu acho que o mais importante foi o que eu falei. E vou mostrar no meu blog em fotos, tá? Não em vídeo, mas em fotos, esses dois baúzinhos. Então hoje eu tô me propondo, tá? Esse desafio. Eu vou pegar essas duas peças que estão com betume, que são bem convencionais, né? Tipo de um estilo até de peça bem mais convencional, e vou transformar numa peça super moderna para acompanhar o novo Bauer Malerai, que é a técnica que eu estou apresentando nesses últimos meses, para dar uma cara nova para essa pintura. Então eu vou aplicar fundo, vou colocar cor e vou mostrar para vocês depois o resultado. Tá? Então continuem acompanhando, porque eu vou apresentar outros vídeos como esse do fundo, eu vou falar de acabamento, de verniz, de preparo das peças e outras dicas bacanas para você que quer pintar também e aproveitar seus materiais, as peças que você já tem e até mesmo peças novas, tá? Continuem acompanhando então o meu canal de vídeos no YouTube e o meu blog e site, que é o Cristina Bottalo, com 2 T's e 2 L's.com.br, porque no blog e no site eu coloco muito mais informações para vocês acompanharem também. E na minha loja virtual, que faz parte do blog e do site, vocês encontram um monte de material didático que dá suporte a todas essas explicações que eu dou aqui nos vídeos, tá bom? Então, até o próximo vídeo e bom trabalho para vocês!